Às vezes, quando começa a gravar, tira alguém da sala de aula. Eu não sei o porquê, tá? É o próprio programa que faz isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, lateral, eu coloco e eu estou visualizando. Eu dou conta de minha tela, eu dou conta de visualizar o meu slide e as perguntas que estão, tá? Então, vocês podem fazer perguntas, podem questionar no mesmo período, tá bom? Então, vamos dar então continuidade então à aula. Hoje a aula é o quê? Propriedades físico-químicas dos fármacos. Então, a aula de química farmacêutica baseada nas condições físicas e químicas dos fármacos. Então, a gente tem que ver as propriedades que cada um tem, né? Que vai para ter as características. Quais as características? As características farmacodinética e farmacodinâmica. As principais características físico-químicas, ela define a ação do fármaco. Então, ela define totalmente o que é a farmacodinâmica. Então, é importante saber as questões físico-químicas, né, do fármaco, para saber qual a melhor biodisponibilidade, o porquê que esse fármaco é bom com isso ou não, para você entender aquela parte da farmácia, né, da farmacocinética clínica, né, dos riscos de interação alimentar, né, com alimento e medicamento, ou medicamento com medicamento, e poder compreender melhor, né, o melhor horário de tomada dos medicamentos, certo? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a ionização do fármaco, a lipossolubilidade, a interação de hidrogênio, o tamanho molecular, as ligações rotacionais, as propriedades físico-químicas, a regra de Lipschitz e o paradigma do desenho de fármacos. Então, a visão geral, o que a gente vai estudar nas propriedades físico-químicas do fármaco, né? Que jeito que ocorre, né? Então, o que ocorre com o fármaco além de interagir, né? Então, você vai tomar um medicamento, toma lá pela boca, via oral, tá? Vai engolir. Hora que você engolir, ele vai dissolver, então ele tem que desintegrar, né? E aí ele tem que ficar intacto, em diferentes pHs. Então, se vai passar pelo estômago, o estômago é o quê? pH em torno de 1,5. Intestino delgado, em torno de 8, né? A boca, em torno de 7. Então, a gente tem pHs diferentes no sistema digestivo. E aí, quando ele é absorvido, ele cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele tem um pH de 7,4 a 7,35. Então, o medicamento ele tem que manter intacto, mesmo nessas variações de pH, né? Então, é importante, na hora do desenvolvimento do fármaco, avaliar o pH e a integridade desse fármaco, né? Então, ele tem que ficar intacto, em contato com a flora intestinal. Então, chegou no intestino, tem a flora intestinal, ele não pode, né, tentar alterar essa flora e nem desintegrar nessa flora, né, e nem mudar a flora. Então, ele tem que tentar manter o contato, né, intacto junto com a flora. Atravessar a membrana plasmática, né? Então, a membrana lipofílica, né? Que a gente, então, tem a parte hidrofóbica e hidrofílica, ele tem que atravessar ela, ele tem que evitar o transporte ativo pela bile, porque ele vai ser excretado via intestinal, e aí ele vai sair pelas fezes, né? Então, a gente percebe uma metabolização hepática, se ele passar um ciclo, né, de transporte, o fígado passar transporte ativo para a bile, ele vai ser excretado. Tem transportadores aniônicos intestinais que conseguem fazer captação, mas a maioria acaba sendo perdido pelas fezes. Evitar excreção renal, por quê? Na primeira passagem que o fármaco passar pelo rim, se ele excretar, você perde ele rápido. Você tem uma meia-vida muito rápido, né? Então, a depuração, clears, né, que é a parte de distribuição e excreção, né, que é a metabolização e excreção, ele não pode ser muito rápido, né? Então, eu tenho que evitar essa excreção para ele não sair de forma ativa pelos transportadores catiônicos lá dos rins. E permear os órgãos, atravessar, então, e ser distribuído entre os órgãos, né? E evitar partição em tecidos indesejáveis. Como assim? Um medicamento que eu não quero que atue no sistema nervoso central, ele não pode atravessar a barreira hematocefálica, porque senão ele vai ter atuação no sistema nervoso central, porque tem receptores diversos, não somente no corpo, na parte periférica, mas também no sistema nervoso. Então, quando o fármaco, né, eu altero as suas características, propriedade físico-química,
eu também altero essa passagem. Exemplo, se eu pegar o metoprolol ele é mais lipofílico, ele atravessa a barreira hematocefálica, né? O propanolol atravessa a barreira hematocefálica. Já o atenolol, ele é mais hidrofílico, então ele não atravessa a barreira hematocefálica, então ele não tem atuação no sistema nervoso central. Por isso que o propanolol a gente trata também enxaqueca com eles, né? Então, devido ele atuar, passar a barreira hematocefálica e agir nas catecolaminas no sistema nervoso central. Porque as propriedades fisicoquímicas são importantes para a química medicinal ou a química farmacêutica, né? Antes de alcançar o sítio de interação, ela deve sobrepor obstáculo. Observa que o fármaco, até ele chegar ao seu receptor, ele vai passar por várias estações, por vários passos, obstáculos que impedem ele de chegar lá. Mas ele absorveu, ele vai ter um pH. O pH lembra que ele é um fator protetor do seu organismo para matar bactérias, para matar micro-organismos gerais, né? Um método de defesa. O pH ele serve para isso, além da digestão química que a gente tem. Mas ele tem que passar, sofrer um processo de ionização nesse pH. Ótimo. E aí eu vejo que ele também tem que atravessar a barreira hematocefálica, ou membrana citoplasmática. Para ele atravessar essa membrana é outro obstáculo. Ele chegou na corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, ele vai sofrer um processo de ionização também. E uma metabolização, às vezes, enzimática. E ele tem que, às vezes, acoplar ou proteína ou já forma ativa. E ele vai ser distribuído. Aí ele vai ser metabolizado. Então, aí ele começa as suas ações e aí eu já tive uma perca. Então, até ele chegar, passar esses obstáculos, eu tive perca. Por isso que a única droga que é 100% de biodisponibilidade é endovenoso. Então, a subcutânea, via oral, sublingual, todas têm perca, porque tem que passar obstáculo. E nessa passagem de obstáculo, eu acabo perdendo alguns, né? Igual o soldado, vai para a guerra. Até ele chegar na vitória, ele perdeu alguns, né? Teve uns que morreu. A mesma coisa, entendeu? Então, entretanto, muitos processos biológicos complexos podem modificar ou usando as propriedades ou os modelos físico-químicos. E esta compreensão normalmente leva à otimização de compostos bioativos mais eficientes. A gente tem processos biológicos complexos. Como assim? Enzimas, a gente tem transportadores importantes, certo? Então, quando se cai na corrente sanguínea, exemplo, né? A gente tem a glicoronil P, né? Que é a glicoproteína P. O que ela faz? Ela se liga a alguns fármacos, né? Isso ela conjuga e leva. Sabe-se, né, por alterações genéticas, né, que alguns, os caucasianos, né, os pacientes lá, ao tomar digoxina, eles não têm ele tem receptores que possam acoplar a glicoproteína P. O que acontece? A digoxina, ela é metabolizada mais rápida e tem menor eficiência. Então, aí ele tem tomadas diretas, então ele não tem tanta eficácia como nós brasileiros, ou os chineses, ou os afrodescendentes. Então, devido a essas variações farmacogenômicas, né, eu tenho que avaliar os processos biológicos complexos que modificam as características com o fármaco. Cada obstáculo dependerá de forma da administração. Então, acabamos de comentar, a intramuscular, ela vai sofrer um processo de pH diferente, obstáculos diferentes, né? Via retal, ela vai sofrer obstáculos diferentes, sublingual, obstáculos diferentes. Então, a administração, ela é importante. Mas o foco principal hoje, a gente vai fazer o quê? Oral, porque é a principal via que a gente faz de administração, certo? Então, a via oral é a principal indicação. Então, o que a gente vai reduzir essa complexidade? Então, a gente tem que observar nos processos biológicos na ação do fármaco, a dissolução em fluidos gastrointestinais. Quais fluidos? Eu pego o quê? O estômago. Eu tenho um ácido clorídrico. Então, eu tenho um fluido químico, né? Eu tenho um bicarbonato que forma o pH intestinal no intestino delgado. É outro fluido, né? Então, a absorção no intestino delgado. Eu tenho a ligação com a proteína plasmática, seja com a albumina, né? Seja com a glicoproteína P. Né? Então, são as principais proteínas carreadoras. Então, eu tenho que ver a ação nesses processos biológicos. E eu tenho a distribuição em todos os tecidos. Tecido o quê? Linfático, na parte
intracelular, extracelular, em compartimentos diferentes, hepático, cerebral, então tem compartimentos diferentes, e eu tenho que ver essa distribuição. E isso vai corresponder ao quê? Às minhas características físico-químicas, certo? Então, você está aqui. Então, a energia de dissolução, a lipossolubilidade, o polimorfismo determina, né, o quê? O modelo físico-químico para ter uma solução tampão, uma solução que vai o quê? Ter uma solubilidade mais ácida ou básica. Ué, gastrointestinais. A gente já comentou que medicamentos com pKa, né, maior um pouco, né, mais ácidos, pKa mais ácidos, ele vai o quê? Ele vai ter maior absorção o quê? Gastrointestinal. Uai, então a minha solubilidade, né? Então interfere então nas características ácido ou base? Sim. Então isso vai determinar para eu poder o quê? Ter uma maior o quê? Absorção. A minha lipossolubilidade é favorável. Por isso os fármacos mais básicos, para poder ter uma maior absorção gastrointestinal, eu tenho que alterar a sua lipossolubilidade, a energia de dissolução entre elas, para eu poder ter uma absorção melhor, né? Senão passa a ser mais gastrointestinal, né? Que seja o quê? A absorção do intestino delgado. E a razão da dissolução, né? Então, a fisicoquímica no intestino delgado, a gente tem uma razão de difusão, né? Difusão o quê? De travessia. Então, a gente tem dois compartimentos. A gente tem um compartimento hidrofílico e hidrofóbico. Então, a gente tem uma razão de difusão entre a membrana. Ou ele passar por pinocitose pela célula, fazer uma englobação, né? Macrófagos faz pinocitose, outras células, para poder, né, utilizar o medicamento e distribuir ele. Então, eu tenho coeficientes de partição por membranas, as razões de difusão para variar. E aí eu vou determinar o quê? O log P, log D, a área de superfície polar, né, o número de interações de hidrogênio, o peso molecular. Isso vai determinar a minha característica na absorção intestinal. A ligação à proteína plasmática, né? Então eu vou ver a afinidade por essa proteína. Fármacos lipofílicos, atratibilidade por gordura. Lembra que minha proteína, ela tem membrana o quê? Lipoproteica. Opa, então é de gordura também? Então tem afinidade por gordura. Semelhante se solve? Semelhante, certo? Então afinidade por proteína. Então fármacos que são mais lipossolúveis, eles o quê? Tem maior afinidade pelas proteínas, né? Principalmente pela albumina, fazendo complexo, então, fármaco-proteína, né? E a gente tem que calcular o log P, então, para determinar isso. E isso determina a meia-vida do meu fármaco e vai alterar o clearance dela de depuração. E a distribuição em tecidos, né? Que é a afinidade de interação com membrana. Então, aí eu vou ver o quê? A minha acidez, minha basicidade, porque vai variar também o pKa, né? Para modificação de ionização, e a minha lipossolubilidade do fármaco. Certo? Como é a ionização, então? Então, a ionização é a pronação ou a despronação da molécula. Como assim? Ela torna o quê? Positiva ou negativa. Então, quando ela fica protonada, né? Então, meus ácidos têm tendência a ficar protonado e as minhas bases ficar o quê? Aniônicas, né? Mais negativas. Então, eu tenho características diferentes e isso vai determinar a minha ionização. Né? Então, por volta de 85% dos fármacos, né, contém grupos funcionais ionizáveis em diferentes grupos de pH fisiológico. Então, vai sofrer uma ionização. Por que a gente tem fármacos, né, com características, se você observar, parecendo gorduroso? Se você, a hora que você dissolve a vitamina C, se você observar, fica uma crostinha de gordurinha assim, ó, por cima, assim. Ó. Por quê? Aquela gordura sobrenadante, aquilo lá são uma fármaca à parte o que lipossolúvel, porque a vitamina C, para poder absorver melhor, ela tem que ser lipossolúvel, entendeu? Ah, mas ela é uma hidrossolúvel. A gente altera com o veículo para poder melhorar a absorção dela, senão a gente tem percas dela suficiente. A gente tem a acidez e a basicidade do composto do papel no controle. Do quê? Da absorção ou do transporte, né, no sítio de ligação. E aí a gente vai ver a solubilidade, a biodisponibilidade, que depende da solubilidade, a absorção e penetração celular, a ligação plasmática e o volume de distribuição. Na ligação com receptor, ligação-alvo, eu vou ver a forma não ionizada envolvível,
né, com interações de hidrogênio, porque vai ter ligações. Lembra que meu fármaco, ele vai ter uma parte ionizada na corrente e uma parte não ionizada na corrente sanguínea. Porque senão a parte ionizada é toda ativa, né? Ela ia fazer efeito rapidão, ia ser metabolizada, ia ser excretada rápido. Então eu tenho ligações e aí eu tenho uma parte inativa, né, não ionizada, envolvida com as interações de hidrogênio, que eu mantenho, por isso que eu tenho uma meia-vida maior, ou de 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu tenho que ter uma pequena fração. Né? A gente tem uma característica, coloca-se fármacos com as frações maiores. Lembrando que eu só tenho um controle do que? Da dosagem da corrente, da eficácia, né, do meu medicamento a partir de 4 a 5 doses. Por quê? Porque aí, a hora que ele tem uma queda de meia-vida, eu já tomei a próxima dose e eu consigo manter a faixa do índice terapêutico. Então, a partir da 4ª dose, a gente tem o índice terapêutico correto. E aí eu sei que o que entra e o que sai no organismo de fármaco. Certo? E a eliminação do composto pela excreção renal e biliar e metabolismo citocrômico P450. E como o pH varia no corpo? Então, eu tenho um humor aquoso, né? pH em torno de 7,2, o sangue 7,4, o colo intestinal de 5 até 8, depende o quê? Do intestino delgado. Se o intestino delgado seu produz muito bicarbonato, ou se você tem um trânsito mais acelerado, né? Eu vou o quê? Eliminar fezes mais ácidas. Né? Não vai dar tempo de tão metabolizar. Por isso que eu tenho uma variação de 5 até 8. E quando eu tenho um trânsito intestinal mais acelerado, fármacos que eram para absorver no intestino delgado se perdem e vão embora. Então, eu diminuo também, né, a minha biodisponibilidade com essas pessoas. Então, eu tenho que perguntar, né, se ele tem um trânsito intestinal, se ele está com diarreia. Porque quando está com diarreia, eu mudo a minha posologia. Porque quando está com diarreia, a gente tenta, né, utilizar, às vezes, endovenoso, tenta oral fármacos que possam absorver principalmente estomacal e não duodenal, porque a hora que chegar no duodeno, ele aumenta o intestino, a peristaltismo, e aí ele vai o quê? Eliminar mais rápido. E eu vou perder uma fração do fármaco pelas fezes. Então, quando eu tenho um trânsito intestinal acelerado, eu tenho percas um pouco do fármaco. Duodeno, né? O duodeno, então, de 4,4 até 6,6. Lembra que o duodeno é a primeira fração que quando vem o quimo, né? Que é o quilo, né? Que vem aquele alimento junto com o ácido clorídrico, então ele é mais ácido. Então, eu duodeno alimentado, né? E aí vem a saliva, então saliva da boca em torno de 6,4 até, variando até 7. Pessoas que têm o quê? A saliva mais ácida, até 6,2, ele apresenta mais tártaros, né? Então, você pega, então, as sublinguais, né? Que eu tenho as parótidas e as sublinguais que vão estar fazendo a secreção aqui. A hora que você olhar, ele tem o quê? Presença de tártaros, principalmente nessa região, porque o pH da saliva dele é mais ácido. Então, ele tem proliferação maior. E o estômago vazio, de 1,4 a 2,1, e o alimentado, de 3 a 7. Por isso que o omeprazol, a gente é um profármaco, a gente faz o processo de latenciação dele, fazendo inativação e transformando ele mais lipofílico para ser mais absorvido. E esse absorve no estômago melhor vazio, porque ele ioniza, o fator de ionização dele favorece para ele poder ser absorvido, ele modificar a sua característica da estrutura físico-química para ser absorvido. Então, ele precisa do estômago ácido para poder ser absorvido. E o suor, 5,4. E urina, de 5,5 a 7. Mas se você fazer exame, né, todo o exame é de 5 a 6, tá? Então, porque a urina ela varia de 5 a 6, de 6 a 7, a gente pode ter alterações de microbiota. Então, não é importante, mas tem pessoas que são suscetíveis e podem ter isso. Então, assim, o fármaco terá diferentes perfis de ionização dependendo de aonde que ele vai estar. Né? Então, compostos básicos não serão bem absorvidos no estômago, comparado com os ácidos. Vistos que a forma não ionizada é a forma capaz de difundir a circulação sanguínea. Então, a forma não ionizada. E aí que a gente vem a parte constante de ionização. Né? Então, quando você toma o medicamento ele é um quê? Ele pode ser um pouco ácido ou básico. E a gente determina pela escala do pKa. Por quê? Porque o pKa determina a acidez desse medicamento que vai interagir com o pH do meio.
e a gente tem, né, a possibilidade de entrar o quê? Em equilíbrio, aonde um ácido ou uma base está o quê? 50% ionizado e 50% não ionizado. Então, 50% eu vou perder do fármaco? Sim, e 50% eu não vou perder. É o que acontece no omeprazol, né? Eu ionizo 50% e 50% eu não ionizo e eu acabo perdendo, então, a parte ionizada, entenderam? Então, esse é o fator, então, da ionização. Então, eu tenho, então, a equação de Haussenbarth, né, que é importante, né, as partes não ionizáveis, ela é melhor absorvida e não possui carga elétrica. Olha aqui, então, vamos lá numa base, né? Eu peguei a base, eu tomo ácido. Quando eu pego o ácido, né, ele está conjugado aqui, ele vai ionizar, ele vai formar o hidrogênio protonado, né, e uma base, né, molecular, o quê? Aniônica. Esse composto aqui, ele vai ser mais excretado, né? Não vai ser muito bom absorvido. A parte não ionizável, ela vai ser mais absorvido. Por isso que eu tenho, então, a porcentagem de ionização, que é o composto que eu vou delimitar por regiões, qual a quantidade que vai ser ionizada. Eu tenho essa formulazinha, que é a formulazinha de Metzel. Tá? Então, essa é tal Metzel, se não me engano. Essa formulazinha é o quê? A ionização é igual a 100 dividido por 1 mais 10, né? Entre parênteses, pKa menos pH. E a base, para eu determinar, ela é o contrário, só o pH menos o pKa. Ela inverte, então, o pH com pKa. E assim eu vou delimitar, então, para eu saber qual a parte. Então, compostos ionizados tendem a ser mais hidrossolúveis. Então, ela liga mais. Então, os compostos que são ionizados, eles ficam melhor num meio, o quê? Hidrofílico, né? Então, o ácido, né, o meio estomacal, ele é mais aquoso, então tem mais água. Então, ele tem tendência a ficar com a parte mais ionizada. E a parte lipofílica, né, ela tem tendência a atravessar melhor a membrana. Certo? Então, observando uma hipótese aqui, né, um fármaco com ácido, fármaco ácido com pKa de 7,5. Observe que quanto maior o meu pKa, melhor para absorver em estômago ácido. Então, é inversamente, ó. Quanto maior o pKa, melhor absorvido em pH mais baixo, então estômagos mais ácidos. Se o meu pKa aqui for igual a 2, ele é melhor utilizado em pH neutro ou básico, entendeu? Então, o fármaco, quando eu vou ter o pKa, quanto maior o pKa, mais ácido é esse fármaco meu. Então, eu tenho lá, então, ele tem um pKa de 7,5 e um pH de 1,5 estomacal. Então, eu jogando na equação de Haussenbarth, né? Então, 1,57, eu tenho, então, o logaritmo, o quê? Da parte do fármaco ionizado sobre a base não conjugada, a base conjugada que não foi ionizada. Eu percebo que tem 10A elevado a menos 6 de o quê? De fármacos não conjugados. Se eu voltar aqui, ó, essa expressão aqui, ó, de Ka. Então, eu observo que eu tenho, né, o quê? Em torno de 1 milhão de partes de forma não ionizada para o quê? Uma forma ionizada. Então, 10 elevado a menos 6, né, que é a mesma coisa de 1 elevado o quê? Ou 1 sobre o quê? 1 milhão. Então, 1 por cima. Então, se eu colocar 1, está em proporção à base ionizada. E esse 1 milhão está na base o quê? Não ionizada, né, que é a base conjugada. Então, esse 1.000, né, 1 milhão está em referente a este, e esse está em referente a esse. É um sobre o outro. Por isso que eu tenho, então, partes de formas não conjugadas, né, que não ionizada, com uma parte. Quer dizer que esse medicamento vai ser mais absorvido no estômago. E se fosse no intestino delgado, ele não ia ser tão absorvido. Mas ele ia absorver? Ia absorver em menor proporção, porque ele ia ter maior ionização. Então, olha a ionização do ácido 2,3-ditrofeno, né? Então, eu observo que o percentil dele com o pH, né? Então, a partir que eu inicio, que eu vou aumentando o pH aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma modificação, porque eu tenho a molécula neutra, né? E a molécula ionizada, ó, o íon aqui, ó. Então, eu tenho um grupo fenólico, né? Então, ó, nesse grupo eu tenho, então, o fenol. Esse fenol aqui é paratorotolueno, né? Então, 2,4, certo?
Então, o grupo fenol. Então, eu vou ionizar hidroxila. Para eu ionizar essa hidroxila, passando para cá, eu tenho que variar o quê? O pH. Então, a partir que eu vou aumentando o meu pH aqui, eu vou observando que eu vou aumentando a minha quantidade ionizar. Ele tende a sair daqui e ir para cá. Quer dizer que num pH 3, ele tem melhor absorção. Então, ele tem menor ionização, né? Ele está nessa parte aqui, ó, não conjugada. E a partir que eu aumento o meu pH, ele vai ionizando e eu vou tendo perca dele. Então, um pKa de 4,1, ele tem melhor absorção, se você observar, na referência até aqui, ó, pH de 4. A partir de 4, eu percebo que ele tem o quê? Ionização e eu vou ter perca dele. A ionização de uma base, né, que é a 4-aminopiridina. Então, eu tenho um pKa de 9, né, 9,1. Eu tenho a parte neutra, né, e a parte catiônica. Observa que é uma base. Então, a base é a parte, né, aqui catiônica, que é a parte o quê? É a parte com íons, né, minha parte iônica, que ela ionizou. Aqui tá vendo que eu tenho uma parte ionizada aqui, ela vai passar para cá, eu tenho a perca do hidrogênio, e aí eu vou ter o quê? Uma estabilização aqui, certo? Quando eu tenho essa estabilização, eu percebo que ele vai ter o fármaco vai ter uma absorção maior aonde? Em pH básico. Então, o fármaco, inicialmente, né, perdão, ele começa aqui do zero, né, a parte neutra, então ele está tendo aqui maior a parte de absorção do básico, né, que é a parte que não sofreu ionização. A hora que ele sofre ionização, né, porque o pKa de 9,1 ele tem maior absorção então, em pHs ácidos. A hora que ele sofre aqui, ó, a partir de 8, ele começa a perder, então ele sofre a ionização. Então ele começa a ter a diminuição de absorção. Então, o efeito da ionização sobre a potência das sulfonamidas antibacterianas. Quem é as sulfonamidas? O Bactrim. Né? Então, o Bactrim lá, ele tem interferência? Não tem. Então, ó, de pH de 11 até 7, a potência aumenta, visto que o ânion é a forma ativa. Então, eu observo que eu tenho uma... Essa aqui é a potência dele, né? Então, eu observo que no pH em torno de 7, eu tenho uma potência elevadíssima, né? Então, tá aqui nessa variação, né? Em torno de 6 a 6,5. Então, e um pH de 3, de 7 a 3, eu tenho o quê? Uma diminuição. Observa que inicialmente, o pH, então, ácido, ele não é favorável. Quanto mais neutro o meu pH, melhor o processo da ionização. Por isso que, quando eu tomo o fármaco, né, a hora que ele vai passar para a corrente sanguínea, o corrente sanguínea é em pH de 7,4. Então, ele vai sofrer ionização. Observa lá em cima, ó. Quando ele cai na corrente sanguínea, é o período que ele faz maior ionização. É quando ele vai estar ativo lá na corrente sanguínea. Então, é importante o processo da ionização na potenciação? Né? O fármaco caiu na corrente sanguínea, pH de 7,4. Se no pH de 7,4 ele não tem grande ionização, ele tem baixa potência. Entendeu? Uma coisa é absorver, cair na corrente sanguínea. Depois que está na corrente sanguínea, ele vai chegar lá no receptor. Para ele chegar no receptor, ele está lá no pH da corrente sanguínea, né? Então, ele vai ter que ionizar. Aí, lá ele tem que ionizar para ele ficar livre. Para ele chegar no receptor e acoplar, certo? Vai entrar aquelas teorias, né, de ligações, de encaixe induzido, né, força de polo, né, encaixe de chaleira, ancoragem, aqueles que a gente já estudou. Então, para chegou então, na corrente sanguínea, eu aumento a minha potência. Então, eles toma lá no estômago. Ele tem potência? Quase nenhuma. Então, em torno de 2 até 3, 3,4, se for alimentar, né? Por isso que quando a gente fala o antibiótico, né? Vocês trabalham lá na drogaria. Que horas que eu tomo, então, o Bactrim, né? Aí, depois que você comer, tome, porque senão vai doer o estômago. Observa que com o estômago alimentar, o meu pH aumenta. Ele aumenta em torno de 4, né, para 6 aqui, ó, ele fica nessa faixa. Observa que eu aumento a taxa de ionização nessa parte. O que vai acontecer se ele ionizar lá no estômago? Vai perder, né? Então ele começa a perder. Quando ele cai na corrente sanguínea já é diferente. Observa a diferença.
Caiu na corrente sanguínea, aí ele tem que ionizar, porque a parte não ionizada, ela tem que ser absorvida, cai na corrente sanguínea, ionizada, para ela ficar livre e chegar no receptor. Entendeu? Então, eu acho que eu até compliquei aqui. Vamos lá de novo. Então, que hora você fala, não, toma depois do alimento, né? Depois, porque o estômago tá aqui, ó. Ótimo, né? Não vai doer o estômago. Mas observa, a potência dele mas o efeito de ionização sobre a sua potência, né? Ele tem a parte de ionização aqui, ó. Então, observa que a potência aumenta, mas ele tem que aumentar principalmente na corrente sanguínea. Por isso que você pede para ele o quê? Tomar o quê? Não junto com o alimento, ou 2 horas após o alimento, né? Para não ter essa interação, esse efeito. Então, o fármaco ele vai tomar, a hora que ele tomar, né? Ele vai cair na corrente sanguínea. A hora que ele cair na corrente sanguínea, ele vai fazer o processo de ionização. Quando ele faz a ionização, eu vejo a potência, certo? Tá, isso. Então, uma coisa é lá no estômago, outra é a hora que cai na corrente sanguínea. Chegou no sangue, ele tem que ionizar. Tem pHs diferentes, né? Hora que ele ioniza lá no sangue, aí ele fica livre, aí eu preciso disso. Observa que para absorver eu preciso dele não ionizado. Chegou na corrente sanguínea, ele tem que ser ionizado para ele ter melhor efeito. Aí ele tem maior potência, certo? Então aí eu modifico o fármaco da parte neutra para a parte ionizada, que ela observa que ela tem um ânion, a amina dela aqui, ó, a amina primária, né, aqui é uma amina secundária, então ela tem a perca, então, do hidrogênio, né, e ela tem o quê? Compartilhamento de elétrons, né, para fazer ligação de polo-dipolo. E quais são os efeitos substituintes na ionização? Observa que o composto que se liga na ionização é importante, né? Então, um exemplo, né, linear entre energia livre. São padrões como este que são comuns na variação dos compostos aromáticos ionizados. Por que composto aromático? Porque os compostos aromáticos ou alifáticos ou aricios, que vocês aprendem lá na química orgânica, eles são mais lipofílicos, né? E as suas cadeias laterais que alteram a sua polaridade, tornando eles mais um pouco hidrofílicos, aonde a gente faz compostos anfóteros ou anfifílicos, né, com características diferentes, onde a gente faz característica hidrofílica, né, e hidrofóbica, ou lipofílica e hidrofílica, né, composto com parte gordura e uma parte de água. E aí, a minha cadeia lateral, né, a minha ionização, o meu substituinte, vai alterar, né, e essa alteração altera o meu log, o Kx com os ácidos. Isso vai interferir no meu efeito de ionização dos compostos. Então, observa que o óxido nítrico lá, ó, quando ele faz uma interação, eu aumento, então, a minha característica log K, né? Log Kx, então, eu aumento a minha eficácia, então, deles. Então, os cianetos aqui, que eu aumento também, o cloro, que já pega lá do estômago, né? Então, e o flúor, observa que eu tenho características de íons que melhoram, então, o meu processo de ionização. Se você observar aqui, ó, né, que são aminoácidos ou outros hidrogênios, eles têm menor processo na ionização, que difere, então, a minha eficácia, a minha lipossolubilidade, a minha eficiência de ionização dos fármacos. Então, a minha lipossolubilidade é a principal característica que um fármaco tem para absorver e atravessar, então, uma barreira. Então, é o coeficiente de partição entre a fase orgânica e uma fase aquosa. Como assim? Lembra que eu tenho na membrana, eu tenho uma parte, né, o quê? Orgânica, que é a parte lipofílica, e eu tenho a parte hidrofóbica, né, hidrofílica, que é a parte central. Então, eu tenho 2 compartimentos para atravessar, então, o meu fármaco. Então, ele tem uma fase orgânica e uma fase aquosa. Então, compara-se os dois. Então, utiliza, então, um coeficiente, que é o coeficiente de logaritmo que a gente fala, log P, que determina a minha lipossolubilidade, que vai ser a absorção e o favorecimento desse fármaco. Varia entre -3 a 7, sendo que de 0 até -3, o meu fármaco é mais hidrofílico, né? Tem mais a tendência para a parte aquosa. E de 0 até 7, ele tem mais características, né? Para a parte o quê? Lipofílica. Então, para a parte oleosa. Então, a gente tem uma determinação e mostra, então, a solubilidade na maior fase. Então, aqui, ó, log menor do que 0, maior solubilidade em fase aquosa, né? Então, log maior do que 0,
maior afinidade por fase oleosa. Então, um fármaco, ele precisa, para ter uma característica para atravessar a minha membrana, né, com mais facilidade, né, ele tem que ter um valor ideal, que seja entre o quê? 2 a 5, né, para ele permear, então, a membrana plasmática e atravessar com maior facilidade por difusão, e não precisar de transportadores ativos para atravessar ele, certo? Por isso que é essa característica. Uai, e quando é o anticoncepcional, que ele é bem oleoso, né? Você vai aplicar lá, perlutando, parece difícil, até você vai empurrando, assim. Por que ele é oleoso? Porque ele tem que ficar mais tempo na corrente sanguínea. Então, ele tem aquela afinidade pela proteína plasmática, aquele complexo fármaco-proteína, que ele fica também aderido ao compartimento, que é gordura, porque ele é mais lipofílico. Ele está entre a característica de 5 a 7, para ele durar mais tempo na corrente sanguínea. Por isso que ele fica um mês lá na corrente sanguínea, né, liberando de pouquinho, saindo através depois de fatores enzimáticos, deslocando, né, sofrendo ionização para ele fazer eficácia. Entendeu? Então, por isso que o anticoncepcional injetável, ele é mais o quê? Lipofílico, né? Então, ele tem um log maior, um log próximo de 7. Se eu não me engano, é 5, alguma coisa a 6. A lipossolubilidade, então, a propriedade mais importante de um fármaco, ele que vai determinar a absorção, a distribuição, a potência e a eliminação, né? Então, é importante em todas as fases. Então, ele vai determinar a ligação com proteína plasmática, o metabolismo, o clears, né, de depuração nele, o volume de distribuição e o tempo do corporal, que eu acabei de citar, então, do anticoncepcional, a interação com o receptor, né, e quanto tempo de ficar no receptor, aí é os tipos de ligação que pode ter uma ligação covalente, que fica, mesmo sendo reversível, ela dura mais tempo, que é um compartilhamento de elétrons. Pode atravessar o sistema nervoso central, então você pega a levodopa. A levodopa que a gente estudou no medicamento de Parkinson, ele tem que atravessar a barreira, o quê? Hematocefálica. Então, é um fármaco que tem grande característica lipofílica para poder atravessar, né? Tem depósito em tecido, disponibilidade e risco de toxicidade, porque dura mais tempo no organismo, certo? E qual o efeito hidrofóbico, né? Que é a interação intermolecular. Interações moleculares. Observe que eu tenho uma estrutura aqui, ó. Eu tenho interação tanto inter como intramolecular, né? A intramolecular a gente já estudou, né? Tem a força de Van der Waals, ligação de hidrogênio, ligação de polo induzido. Então, assim, ligação covalente. Então, essas intramoleculares, a gente tem entre elas, então eu pego um composto aqui, que é um benzeno, né? O benzeno, ele está tendo ligações com os compostos externos, com as ligações, então, intramoleculares, né? E entre ele, eu também tenho uma intramolecular. Por quê? Porque ele tem uma energia, a gente fala definido por entropia. A entropia é a energia que a molécula, que o átomo tem, né, de manter com ele e ligação e fazer com os outros compostos dentro da própria molécula. Então, a molécula hidrofóbica, ela tem a se aglomerar em água, né? Se você colocar numa superfície que ela não é polar, ela não vai desorganizar, não vai ter interações. Então, ela coloca um benzeno e você coloca no meio da água, ele não interage. A hora que você coloca um meio aquoso com aquoso, ele vai o quê? Fazer ligação. Então, o benzeno aqui, você pega então o óleo da cozinha, coloca num copo e coloca água. Você não vai ver interação, né? Então, é uma ligação, uma interação hidrofóbica, né? Então, as interações hidrofóbicas entre moléculas de água é maior e diminui, então, a minha energia intermolecular dentro da molécula, certo? Então, a minha energia produzida pela própria molécula, ela só aumenta quando ela dissolve entre o meio. Por quê? Porque eu produzo ligações que, para eu poder quebrar essas ligações, eu vou gastar energia, entendeu? Então, a minha organização, né, da interação molecular, moléculas de água é maior e diminui a minha entropia quando eu vou interagir, então, entre elas. Então, se eu coloco, então, o óleo de cozinha lá dentro, né, um copo com água, não vai interagir, eu vou diminuir minha entropia. Mas se eu pego uma gasolina, coloco lá dentro, ou pego o álcool, né? O álcool está na parte um composto anfótero, né? Que ele consegue fazer essa ligação. Ele vai ligar o óleo, né? Como vai ligar também com a parte aquosa de água. Opa, então quer dizer que eu consigo ter uma ligação? Consigo. Aí eu aumento a minha energia, que é a minha
entropia, que é lá na química que vocês estudaram, a entropia, que é a energia de Gibbs, né? Que é a energia que a molécula tem, né, para poder se desintegrar e formar, que é onde a gente calcula a parte, né, de entalpias. Então, o efeito hidrofóbico, né, este aplica, né, nas propriedades físico-químicas do fármaco. Se um fármaco é muito lipofílico, ele pode ser insolúvel em meio aquoso. Então, por quê? Porque ele vai ter ele vai ter uma energia, uma entropia maior, né? Uma concentração plasmática de fármacos livres diminui. Por quê? Porque ele vai aderir à proteína plasmática mais fácil, então ele é menos ionizado. Ele distribui mais nas bicamadas lipídicas, se adere principalmente em gorduras e principalmente em compostos, né, regiões, em compartimentos gordurosos, né? E é fundamental que a lipossolubilidade de um fármaco, de uma potência do fármaco, esteja correta. Por isso que eu tenho os fármacos, eu trabalho com regiões, né, com partes anfóteras, para eu alterar a característica dele. A característica dele, o quê? De potência. Eu pego um fármaco que eu vou ter moléculas lipofílicas, quem? Os anéis aromáticos. Você vai ver que lá o colesterol, quando eu pego a vitamina D, que é um medicamento, né? Você vai tomar, ele é lipofílico, né? Então ele tem característica lipossolúvel. Ele tem a molécula do colesterol básico, que é característica lipofílica, e eu vou fazer radicais. E esses radicais podem ser sulfidrilas, hidroxilas, aminas, que vão fazer mais alteração para hidrossolubilidade, porque são moléculas mais hidrossolúveis. Então, eu altero as características do fármaco da lipossolubilidade, do meio água e óleo. Aí eu altero o log dele, certo? Então, o coeficiente de partição, né, que é eu tenho aqui entre o log 10P, que ele determina entre o octano, que é o mais próximo da membrana lipídica, com o meio aquoso. Né? Então, o octano é o mais perto, por isso que a gente, no laboratório, acompanha nas pesquisas utilizando o octano, e tem as regiões polar e apolar, né, por causa da membrana fosfolipídica, né, ele tem um pH com fácil ser medida, né, um pOH, que é óleo-água, de fácil ser medida. Ele tem um log P que tem boa correlação com as propriedades biológicas, e os modelos computacionais podem prever esta propriedade. Então, por isso que o octano é aquele que a gente utiliza para fazer as pesquisas em comparação dos fármacos para ver a sua lipossolubilidade, que é aí onde a gente vê os coeficientes de partição entre eles. Certo? E como é o cálculo do log P? Né? Eu tenho os log P e eu tenho os fragmentos e correções. Então, se você observar nessa molécula, eu tenho, então, características. E quais são essas características? Eu tenho, então, a molécula, os anéis fechados. Observa que os anéis, né, alifáticos aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma características de isolamento de carbono. Eu sou mais lipofílico. Né? Então, eu tenho uma característica mais positiva do valor do log, ó, em torno de 1,56. Por quê? Moléculas arilas, né, alfáticas, elas são mais lipossolúveis. Quando eu pego, então, os hidrogênios, eu tenho o que lá, aqui, ó, interações também, ó, a característica 4,54. Ele está mais para uma característica o quê? Hidrofóbica, né? Ele está, então, aumentando a minha lipossolubilidade. E quando eu uso os aminas, as aminas minhas, ó, junto com o hidrogênio e o oxigênio, que faz as ligações de hidrogênio, eu passo para ser mais hidrofílico. Observa que é menos 3,24. Então, eu altero a característica do meu log. Fazendo o cálculo de todos o composto, eu vou chegar num log de 3,16, que é um log bom para um fármaco para ele ser absorvido, porque ele tem partes lipofílicas e partes hidrofílicas, que favorecem, então, né, ele vai ter uma certa perca, mas ele vai conseguir atravessar e ser ionizado para ter uma boa potência. Então, a atividade dos anticoagulantes e salicilatos, né? Então, observa que eu tenho, então, um pH, né? O log P, e uma concentração inibitória mínima 50%, né? Então, a partir que o meu log vai aumentando, eu vou aumentando a minha inibição de concentração mínima, né? Do que? Do meu fármaco. Eu vou melhorando a minha potência dele. Né? Então, quando eu aumento o meu log, eu melhoro a minha inibição, o quê? Plaquetária com salicilatos. Então, você pega a aspirina lá, o acetilsalicílico, ele quanto mais lipofílico, melhor ele se liga, então, lá para diminuir o quê? Liga nas COX para fazer diminuição dos tromboxanos, lá das hemácias, né? O fator plaquetário. Então, é importante a minha lipossolubilidade. Então, eu vejo que quanto mais lipofílica é a minha aspirina, maior.
Então, o que mais o log P afeta, né? A interação entre enzima e receptor, ele aumenta, né? A solubilidade aquosa diminui, né? A ligação entre enzimas metabólicas aumenta minhas enzimas metabólicas. A absorção por membrana aumenta também, né? Então eu tenho otimização. A ligação proteínas plasmáticas para o fármaco livre aumenta, né? Quando eu tenho um maior log. E a minha ligação ao canal iônico REG, ou risco de cardiotoxicidade, aumenta também. Então, tudo isso tem que avaliar. A única coisa que eu altero é a minha solubilidade aquosa, que eu diminuo mesmo, né? O gordura não vai se ligar com água, certo? Então, qual os coeficientes de distribuição? Então, eu tenho a fase aqui, ó, oleosa, que é o octanólica, né? Que é a não ionizada, que é a mais importante, e a fase aquosa, né? Não ionizada transformando ionizada, né? Então, eu tenho uma questão, a questão insignificante, né? Por quê? Porque ele não vai ionizar menos na fase, então, oleosa, para ele poder ser melhor absorvido. Então, o coeficiente de distribuição D é expresso com log D e a lipossolubilidade efetiva de um composto em dado pH é uma função que contribui o log P e o grau de ionização, certo? Então, um composto ácido, né, quando eu tenho alterações dele, eu observo que na fase aquosa eu vou ter, então, o processo de ionização, enquanto na fase oleosa eu vou sofrer menos ionização. Então, a realização do log D, log P, log H, o pH em um fármaco ácido, né? Então, o fármaco próprio, já fala fármaco ácido. Pergunta não. Então, o fármaco ácido. Eu tenho, então, log D em relação ao pH. Então, se eu vou diminuindo o meu log D, né, em relação, eu vou fazer um processo aqui, ó. Então, de ionização. Meu log, então, está em 4,25. Passa 50% neutro, né? 10%, 1%, através, então, para ácidos ionizáveis em geral, o log D, né, ele é calculado, então, pelo log P menos o log calculando com pH e pKa, e eu tenho alteração da ionização do meu fármaco. Então, a indometacina, né, se eu colocar lá e calcular pelo log D, quanto maior o log D, né, meu pKa mais baixo aqui, eu observo maior concentração, né, que é um fator de ionização. E assim eu vou fazendo decreção. Qual o padrão de distribuição das bases, né, interferência ao pH? Então, a lampidina, né, e a cimetidina. Observa que o log D, eu percebo que o fármaco com pH, ele vai aumentando o meu log D, né, quando eu tenho um padrão de distribuição de bases, né, entendeu? Uma base com um pKa de 6,8, o outro de 9,3. Então, ele vai aumentar com pH, ele vai estar aumentando, quer dizer que eu vou ter um processo maior de ionização, em referência ao meu log D. Então, para as bases ionizadas, eu tenho maior ionização aqui, ó, com alterações do pH. E o padrão de distribuição dos coeficientes anfótericos, né? Que eu tenho uma parte, então, anfótera. O que é anfótera? Eu tenho uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica, né? Então, hidrogênio e amina aqui, ó, com anel benzeno. Então, eu posso observar, né, o meu fenolamina, que eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parte lipofílica, né, uma parte gordurosa, e uma parte hidrofílica, que é uma parte, o quê? Aquosa. Então, eu, com relação ao pH, eu apresento o quê? Uma menor, né, quando eu tenho um log D menor, eu tenho menos ionização aqui na Constituição, que é a parte ionizada aqui. E aí, a hora que eu vou passando com um pH igual a 7, eu tenho uma parte mais neutra. E aí, depois eu volto a ter ionização de novo. Então, eu tenho um pH mais ideal para ela, calculado pelo log D. E quais os bloqueadores de transportadores de então, fatores enzimáticos, né? Composto de lipossolidade pode ser alterada, né? Eu posso alterar aqui através do que? Cada composto. Eu vou olhar pela ligação. Então, se eu olhar o carbono, as interações entre elas, eu altero a minha lipossolubilidade pela cadeia lateral. Então, se eu altero a minha cadeia lateral, igual eu tenho nitrogênio, né? O nitrogênio meu aqui, ó, ele é mais hidrofílico. Quando eu altero, eu vou aumentando, ele mais vai transformando mais lipofílico. Eu aumento a minha cadeia, eu vou aumentando, vai formando mais lipofílico. E assim eu altero o meu log D, consigo fazer. E a interação de hidrogênio? A interação de hidrogênio intermolecular, né? Ela é a posição de equilíbrio da energia relativa entre as espécies de cada lado, e não apenas a energia do complexo. Então, a interação de hidrogênio intramolecular são mais viáveis em águas,
entropicamente e mais favorável. Então, as interações de hidrogênio ocorrem mais em compostos hidrofílicos do que os compostos lipofílicos, certo? Porque você observa lá, a hidroxila faz ligação de hidrogênio. Então, ela tem o quê? Ela tem a possibilidade de fazer ligação. A hidroxila faz o quê? Ligação de hidrogênio. Ela é mais hidrofílica. Então, a interação, eu vejo lá que os compostos hidrofílicos, ou com oxigênio, eles vão tender a fazer ligações de hidrogênio. E quais as minhas interações, então, né? Hidrofóbicos e a minha biodisponibilidade. Lembra que a maioria dos fármacos são absorvidos no intestino e na absorção transcelular. Então, eu observo que eu tenho que ter uma dessolvatação e a formação de moléculas neutras para absorver e passar, né? A ionização, e há muitas interações iônicas com água. Uma boa regra, né? Muitas interações de hidrogênio, né, doadores e aceptores são indesejáveis em fármacos que são transportados no intestino. E existem algumas exceções, como os açúcares, né, que são absorvidos por via especial de transporte. E o volume, né, molecular? O volume molecular, ele existe o que vai determinar o peso. Lembra que a molécula ela pode se dissolver água quando a molécula é hidrofílica e ela aumenta o seu peso. Isso atrapalha atravessar. Então, o peso molecular, a densidade eletrônica, a área de superfície polar, as ligações de superfície de Van der Waals, né, e a retratividade molar contribuem, né, e fazem alterações no peso, no volume molecular. E isso delimita o quê? A minha absorção, então a minha frequência. Então, fármacos que têm maior peso molecular, eu vejo que tem menor, né, a absorção. Então, a maioria dos fármacos tem que ter um peso molecular abaixo de 500 Dalton, né, para ter uma maior absorção. Então, a estabilidade, eu vejo, então, que eu tenho uma complexa, uma quelação. Quando eu pego, então, cálcio com lactato, né, a solubilidade dos sais, eu vejo qual que tem maior absorção, 11,6, observo com gluconato, 2,7, citrato, 0,4, carbonato, 0,2. Quer dizer que eu aumento o meu volume, então. Então, moléculas acima que aumentam o meu peso molecular, por isso que quando eu vou ligar com um sal, né, eu pego a principal estrutura, né, molecular, que é o farmacoforo, e aí eu vou ligar com sal para transformar ele mais hidrofílico, né? Eu vou ter o quê? Vou alterar suas características e eu altero a sua solubilidade. Por isso que a gente tem fármacos diferentes. Se você olhar, a gente tem o clobetasol, né, de propianato e clobetasol de butirato, né, que diferencia até a potência do corticoide, né, clobetasol. Então, passa de um corticoide de baixa potência para um de alta potência. Então, isso é importante olhar, né? O metoprolol, a gente também tem o metoprolol também, agora eu esqueci, 2 tipos de metoprolol, deve se avaliar porque um tem melhor absorção e o outro não. Então, essas estruturas são importantes ser avaliadas para a estabilidade. Ligação de hidrogênio rotacional. Então, as ligações de hidrogênio, o número de ligações rotacionais, né? Então, o fármaco ele faz a rotação entre eles. Então, ligações de amida, né, que é o que? Carbono e nitrogênio, não são contados por causa de barreira rotacional. Então, hoje eu pego. Lembra que se eu tenho ligação dupla tem como rodar? Não. Então, vai fazer rotação em ligação simples. Então, o fármaco, quando ele tem as suas rotacionais, né, eu vou observar que eu tenho que ver a contagem dela, porque ela modifica a sua estrutura para fazer a acoplação no receptor. Isso eu modifico a biodisponibilidade. Então, o atenolol ele tem 8 números de ligação rotacional. O propanolol tem 6 ligações rotacional. E isso altera a sua biodisponibilidade. Então, influencia particularmente na potência dela, né? Então, a ligação é importante. Então, números de ligações rotacionais contribui para a passagem, então, né, para a membrana, né? E isso envolve a perda de energia, né? Que a gente tem uma energia intramolecular, que é a energia de Gibbs, a entropia, que é mais rígida, né? Então, com estruturas mais rígidas, tem menor entropia, porque ela tem mais perdida na questão. Então, eu observo que eu tenho maior fixação, certo? Então, eu observo que é a rotacional. Então, alguns desses poderia adotar a conformação ativa para ele poder acoplar ao receptor. Então, eu acabo perdendo um pouco o
composto. Quais são as propriedades físicas, então, que determinam ingressar nos ensaios clínicos? Né? Então, eu vejo solubilidade, né, incluindo fluidos intestinais. A higroscopia, né, que é composto para absorver água, né, e possa aumentar o volume, né, do peso molecular dele. Né? As formas cristalinas, que dão propriedades diferentes. A estabilidade química, que independe com pH, temperatura, que pode variar. E pode ser alterado, né? E a presença de íons, né, e sais e compostos de métodos de cristalização. Tudo isso deve ser avaliado nas propriedades físico-químicas para a formação. Então, lá na manipulação, quando vai fazer o fármaco, né, aí eu peço lá um magnésio treonato, magnésio de malato, né, magnésio glicina. Tudo isso eu tenho um composto de sais diferentes ligado ao principal elemento. E isso eu vou alterar a minha propriedade físico-química. O magnésio treonato atravessa mais a barreira hematocefálica. O magnésio de malato, ele atravessa menos a barreira hematocefálica e ele tem mais preposição aonde? No músculo, né? No tecido muscular. Isso dá mais energia. Né? Então, isso é importante na associação de síndromes metabólicas. Então, eu uso magnésio de malato, entendeu? Então, é importante essa avaliação. E parece muito, para se lembrar, mas a regra dos 5 de Lipinski, que é o quê? Peso molecular abaixo de 500, logo P abaixo de 5, até 2, né? Menor que 5 doadores de hidrogênio, né, na soma da hidrossolubilidade, né? E menos de 10 aceptores de hidrogênio, né? E a regra adicional proposta por Berber é o quê? Menos 10 ligações rotacionais. Isso vai aumentar a minha biodisponibilidade, né, para os fármacos, para eles terem melhor absorção e maior eficiência para atuar no organismo. Certo? Tem alguma dúvida? Eu sei que até fui meio um pouco mais rápido, mas é um conteúdo às vezes complexo. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre essas características? Todas. Que conteúdo, velho. Eu vou passar para vocês um artigo de falar de propriedades de fármacos, né? Ou do livro mesmo, vou tirar lá e passar para vocês. Se vocês olharem, vocês têm a apostila, eu passei a apostila para vocês, tem a parte lá só de propriedades de fármacos, eu vou passar de novo a apostila de química farmacêutica, dá uma lida nas propriedades físico-químicas do fármacos, que é importante vocês saberem, entendeu? Isso, quem vai mexer com farmácia de manipulação magistral, tem que saber para ter estabilidade maior química dos fármacos. Porque quando você faz associações com alguns sais, né, ou íons, altera a sua conformação, aumenta o seu peso, e isso interfere na biodisponibilidade. Então, é importante você saber isso. Quem vai mexer principalmente aí com manipulação, vocês veem controle de qualidade, e isso interfere, tá bom? Na dissolução e solvatação do fármaco. Diga, Tainá. Amém, professor. Logo o lugar que eu quero manipulação vai ter esse tanto de cálculo, misericórdia, eu vou morrer. Mas você vai aprendendo. Não precisa preocupar que você não precisa gravar as teorias principais, não. Você vai aprendendo o quê? Quais são os sais principais que vai atravessar, que tem melhor biodisponibilidade, que não tem. Aí você vai gravando os principais. Você vai esquecer, basicamente, tem números de rotação, né, números de ligações de receptores de hidrogênio, log tal. Você não vai lembrar disso. Você vai lembrar o quê? Não, esse sal aqui, ele é melhor para absorver, atravessa isso, tem maior eficiência disso. Você vai aprender desse jeito. Exemplo, pacientes que têm, né, depressão ou dores, eu uso o quê? Magnésio treonato. Por quê? Ele atravessa a barreira hematocefálica. Lembra que o magnésio, ele bloqueia os receptores NMDA, então ele diminui a acetabilidade. Então ele é melhor. Se eu uso o dimalato, ele promove o dimalato, quando ele faz a dissociação, ele atravessa menos a barreira hematocefálica, então ele fica na parte periférica, ele vai fazer separação em vários compartimentos. O dimalato, ele entra no ciclo de Krebs para a formação de ATP. E o magnésio, ele vai fazer parte de outros compostos. Então, eles há uma desmembração porque é um processo de ionização. Lembra que o fármaco, quando ele cai na corrente sanguínea, ele é ionizado. Aí, quando ele é ionizado, ele separa, então, esse aminoácido, né, que é o malato, né, o dimalato, e aí ele vai ficar a parte magnésio ionizado e o dimalato. O dimalato vai ser utilizado pelas vias do ciclo de Krebs e vai produzir energia. Então, na fibromialgia, para produzir mais energia, tem gente que tem até discutir
o caso clínico de fibromialgia, ele vai melhorar a produção de ADP e vai diminuir aquelas fadiga muscular, entendeu? Então, pacientes que têm fadiga muscular, eu acrescento, então, magnésio de malato. Ele é melhor, né? Para depressão, eu uso magnésio glicina, porque o glicina vai formar o L-glicina, que é aquele aminoácido medular inibitório, então ele ajuda no controle dos receptores GABA. Você está entendendo? Isso você vai aprendendo de pouco a pouco, quando você entrar na magistral, né, na manipulação. Então, a funcionalidade é importante vocês associar a parte bioquímica para entender o que sobra, então, dos sais. Então, observa, se você pega lá o propanolol, cloridrato de atenolol, cloridrato de propanolol, quando eu vou sofrer uma ionização, eu perco a certas partes de alguns compostos, né? Porque a hora que cai na corrente sanguínea é ionizado. Não é ionizado, ele separa, então, eu tenho um composto iônico, né? E essa outra parte, ela vai ser o quê? Pode ser um composto tóxico, pode ser um composto que vai ser metabolizado e excretado, pode ser um composto que vai ser utilizado em outras vias. Entendeu? Então, é importante você saber que o quê? Que a associação, quando eu tenho a molécula farmacofórica ligada com as cadeias laterais para um processo de ionização, quando eu vou sofrer ionização, eu tenho alguns compostos que são liberados. Então, por isso, por que o nimesulida é muito nefrotóxico? Porque os compostos, eu tenho a molécula base principal de maior eficácia da nimesulida, eu tenho as cadeias laterais formadoras, né? Que o quê? Que quando ele é ionizado, ele libera um composto ionizado e ele tem a molécula que vai fazer eficácia, que vai inibir então a COX. Esse outro composto, ele precipita no rim e ele é nefrotóxico. Então, ele é eficiente, inibe muito bem a COX-2? Inibe, mas descobriram que o metabólito produzido pela nimesulida, que é nefrotóxico, acaba tendo lesão de uso contínuo. Por isso que nimesulida não constantemente, paciente com artrite reumatoide e outros, por causa de lesão renal, entendeu? Então, os compostos, quando é ionizado, é importante saber, para você saber até os efeitos colaterais que pode apresentar no uso crônico e constante, tá bom? Mas não preocupa, você vai aprendendo de pouquinho a pouquinho. Isso aí, eu só estou te dando um caminho para você iniciar e trilhar, entendeu? Para você formar o seu conhecimento. Eu só estou te abrindo um pouco a mente, tá? Não tem como aprender tudo, que é muita coisa. Vocês não vê só a minha matéria, vocês verem várias matérias, igual você vê comigo, vocês vê química farmacêutica e farmacologia. Aí vocês vão ver deonto, né? Deontologia, saúde pública, e vai um monte de matéria, entendeu? Então, assim, a gente dá o início, é o precursor para mostrar. O aluno, né? Eu fui aluno e sou aluno ainda, eu corro atrás para aumentar mais o meu conhecimento, entendeu? Eu só estou dando o norte inicial. Então, é esse o papel mesmo do professor na faculdade e também no ensino médio, né? Muita coisa você vai ver que estudando a parte que a gente aprende sozinho. Não tem como. Professor, Sim. é outra coisa. É que o senhor estava explicando, eu queria que o senhor explicasse de novo. É a Pode. parte quando tem medicamento que a gente tem que comer alguma coisa para tomar ele e tem outros que não precisa. Por quê? Porque eu tenho risco de interação e perca de potência. Lembra que eu tenho um pH ideal para eu poder o quê? Absorver. Isso aí que entra nessa parte aqui, ó. Observa. Se eu tenho um estômago, o estômago alimentado é em torno de 3 até 7. O estômago vazio é de 1,4 a 2,1. Se eu tenho um fármaco, né? Se eu coloco aqui nessa reação que é a equação de Husserl, eu pego o pKa do fármaco, né? Vamos colocar o fármaco aqui é 7,5. E o pH dele é 1,5. Ele liberou o que aqui? 1 milhão de partes, né? Dessa de forma não conjugada e uma parte ionizada. Essa parte ionizada ela vai ser eliminada nas fezes. Essa parte aqui ela vai ser absorvida desse medicamento, certo? Vamos colocar que o seu estômago esteja alimentado, né? E com o mesmo medicamento, 7,5, né? Então vamos lá, então. Então, com 4, vou pegar aqui o calculadora. Então, vamos colocar, então, né, 4, que aí, a hora que eu jogar para o outro lado, eu vou fazer, então, menos 7,5, dá 3,5. Eu vou ter que fazer o log de quê? De 3,5.
que ele vai dar, então, 10 elevado a menos 3,5. Vamos arredondar, então, para o quê? Para 3. Então, se ele vai arredondar para 3, para menos 3, ele vai ser a mesma coisa de eu pagar aqui, ó. Deixa eu pagar 3 zero. Se o pH dele é 7, ele vai ter um composto, na verdade, de relação entre o quê? De 1000 partes não ionizada para uma parte ionizada. Então, quando eu vou jogar, quando eu faço a formulação, perdão, tem que colocar aqui, 3,5, eu fazer a desmembramento, 3,5 log 10,3, deixa eu virar a fórmula aqui. Log base 10. Então, 3,5 log de 10 dá 0,54. 0,54 transformando para 100 vai dar, então, perdão. Então, vai dar aqui, na verdade, daria 0,54, o log de 10 dele. 0,54, vamos transformar para casa de 100. É a mesma coisa de 54 dividido por 100. Quer dizer que eu vou ter o quê? 100 partes não ionizadas, que vai ser absorvido, para 54 partes que vai ser ionizada, perdida. Quanto que eu vou, então, aqui ter a favorável, então? Observe que eu tenho uma perca de quanto? Eu tenho uma perca aqui de 46. Então, eu tenho uma perca muito grande. Isso só porque o meu fármaco foi tomado com o quê? Com o estômago alimentado, cheio. Entendeu? Se ele tem um pH de 4, aqui, ó, vou alterar, ó. Tá vendo aí, né? Eu tenho uma pH de 4, aí eu vou passar aqui, ó, vou alterar aqui para 4, aí eu vou jogar o 7,5 com 4. Então aqui vai dar 3,5, né? 3,5, a hora que eu jogo o log, eu vou fazer o log, então, de o quê? Na base 6, né, que dá 3,6, eu posso fazer o log de 3,5, que vai dar em quê? 0,54. 0,54, se eu transformar para a base 100, eu vou dar 54 dividido por 100. Quer dizer que eu tenho 100 moléculas não ionizadas que vai ser absorvida e 54 que vai ser ionizada e vai ser eliminada nas fezes. Então, eu tenho uma perca, então, muito grande do fármaco quando eu tenho alimentação, né, junto com ele. Então, o meu pH influencia no meu pKa. Entendeu, Tainá? Entendi. Nossa, Então, assim, quando você engraçado. joga, então, na fórmula, dá para você ver compartimentos, né, diferentes, né, e alterações diferentes. Eu vou depois, eu tinha visto até no livro, eu vou pegar depois no livro, vou mandar para você, vou mandar lá no grupo, vou tirar o print agora e mando lá no grupo, para você ver a interferência de compartimentos na ionização do fármaco. Então, eu altero até a quantidade de fármaco que tem, certo? Uhum. Então, tá. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Não tá, então a aula terminou por hoje, né? Fica com Deus. E até segunda-feira. Segunda-feira, então, a gente vai discutir alguns casos clínicos, protocolos clínicos que eu mandei para vocês, né? E falar um pouco mais de antibiótico para aprender a tratar. Vou dar uma aula só de infecção do trato urinário, tá bom? Pra vocês entenderem mais ou menos como é o diagnóstico, né? Como é os sintomas, quais são os principais, para vocês tratarem, pelo menos, a infecção urinária, que é igual a Suzana falou, que é o que mais chega lá. E assim, eu vou tentando tratar, mostrar protocolo para vocês e a gente ensinando. Para vocês formarem, sabendo, pelo menos, tratar e indicar alguns medicamentos. Tá bom? Então, fica com Deus para vocês. Um abraço, né? E até segunda-feira. Até mais. Até. Tchau, professor. Tchau, tchau.